Boa tarde, irmãos e irmãs, paz seja convosco, mais uma vez juntas, para honra e glória do Senhor, para estarmos na reta final, tá? Hoje eu vou colocar este capítulo e depois eu vou colocar um outro vídeo finalizando esse estudo do Espírito Santo, tá bem? Eu me atrasei um pouquinho essa semana, mas hoje a gente termina com esses dois capítulos. Espero que esses vídeos tenham sido bênção na vida de vocês, porque foi na minha, enquanto eu estudo, porque o Senhor fala conosco primeiro, né? Fala quem está falando, Deus ministra o nosso coração primeiro. E eu tenho aprendido muito com o Espírito Santo durante todo esse trajeto dessas aulas, tá? Então, mas em primeiro lugar, eu queria hoje mandar um beijo bem grande para todas as mães que estão me assistindo. Vocês são lindas. Eu quero dizer que nós somos assim ferramentas preciosas na mão do Senhor, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos filhos. Por isso hoje clamemos ao Senhor, né? Hoje todos os dias, porque todos os dias são os nossos dias, né? Mas hoje em especial clamemos ao Senhor por muita sabedoria, por muita graça, por muito amor, né, nas nossas vidas, para que nós cumpramos o papel que Ele tem nos colocado na mão, de mulheres, né, rainhas do lar, né, e ferramentas preciosas para que os nossos filhos conheçam a Deus, conheçam a palavra de Deus e tracem o caminho que o Senhor tem para eles. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Eu amo vocês. Bom, então nós vamos hoje falar sobre os dons do Espírito, né? Nós vamos começar lendo em 1 Coríntios 12, do 1 até o 11. É um capítulo, uma parte desse capítulo, que fala sobre a diversidade dos dons de Espírito. Paulo aqui, aos Coríntios, estava escrevendo uma carta, eu acho que de alerta. Ele tinha pregado lá em Corinto, tinha instituído a igreja, fundado a igreja, né? Estava longe. Só que ele recebeu informações de que a igreja, apesar de ter todas as manifestações do Espírito, todos os dons naquela igreja, também havia estava sendo introduzida muita manifestação do mundo naquele lugar. Os crentes em Corinto estavam brigando, estavam se prostituindo, tinha problemas de prostituição, tinham problemas de falsos profetas, tinha uma série de problemas que não condiziam com a manifestação dos dons do Espírito naquele lugar. Paulo, preocupado, manda esta carta, que vocês depois com calma podem estar lendo. É uma carta riquíssima, que está falando para nós hoje. O que nós estamos vendo nas igrejas, né? As igrejas estão preocupadas com grandes apresentações, né? Inúmeras pessoas, lugares cheios, abarrotados, né? Com apresentações pop, né? Com grandes ídolos, né? Grandes pregadores, né? Mas será que eles estão preocupados com a santidade? Não estou dizendo de uma maneira geral, não estou dizendo de nenhuma igreja em especial. Da igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos nos voltar para a santidade, sem a qual não veremos a Deus. Não adianta ter um show se quando a gente sair daquele lugar, a gente não estar dentro de nós guardado a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo para que nós andemos em santidade. Então, nós vamos ler essa parte de Coríntios, do 1 Coríntios, e vamos já fazer algumas observações. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha, lá tinha a manifestação dos dons. Mesmo assim, ele estava observando e alertando, não sejam ignorantes. Não seja porque só tem as manifestações dos dons que vocês estão de acordo com a vontade de Deus. Olhem para vocês. Tem a manifestação sim, porque o Espírito dá a manifestação que Ele quer, né? Mas tem um propósito para isso e vocês não estão cumprindo esse propósito.
Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos, mudos conforme eres guiados, né? Eles foram convertidos, né? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele estava alertando que as pessoas que falam que é de Deus, que é pelo Espírito de Deus, têm que confessar Jesus Cristo. Têm que confessar que Ele é o Senhor da sua vida, né? E que ninguém pode fazer isso se não for pelo Espírito de Deus verdadeiramente. Porque aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Quer dizer, tem muitas diversidades de dons, tem muitos tipos de dons, que depois ele vai falar de cada um, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo num só. Eles reinam. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele começa alertando que os dons do Espírito é dado a cada um para quê? Para o que for útil. Não é para se gabar. Não é para dizer que você é melhor do que ninguém. É um dom do Espírito que ele te dá para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons do Espírito vem do Espírito. Ele parte, ele dá, ele distribui esses dons na igreja, no meio da igreja, como ele quer. Amém? Mas eles não estavam com tudo isso, com a manifestação dos dons, eles não estavam manifestando, sabe o quê? O caráter de Cristo. Eles não estavam desenvolvendo o fruto do Espírito na vida deles. Eles não estavam dando bom testemunho da obra de Cristo. E isso é muito sério, irmãos, porque mais do que ter os dons, nós temos que ter o caráter de Cristo na nossa vida. Nós temos que ter a manifestação do Espírito Santo através do fruto do Espírito na nossa vida. Para quê? Lá em Mateus 17 do 17 até o 23, Jesus deixa muito claro para quê. Olha só. E eu tremo e temo toda vez que leio essa parte do capítulo 7. Vamos ver. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus falando. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Frutos de amor, de arrependimento, de caridade, de justiça. E toda árvore má produz frutos maus, frutos da carne, né? Frutos do mundo. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Qual a vontade do meu Pai? Que eu cumpra a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo na minha vida. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente,
nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, então a primeira parte desse estudo, os dons, precisamos sim buscá-los, precisamos sim querer esses dons, porque é para edificação da igreja, porque é para a igreja ter sinais, maravilhas, para que todos creiam no nosso Deus soberano, maravilhoso. Mas muito mais do que isso, ou seja, sendo uma causa desses dons, é a busca da santidade, é a busca do fruto do Espírito em nossas vidas, é uma busca de uma vida separada, em comunhão com Deus, né? Para que nós tenhamos o caráter, nós andemos no Espírito também, manifestando o caráter de Deus, o caráter de Cristo em nossas vidas, né? Para que esses dons sejam realmente úteis na vida da igreja, amém? Vamos lá. No livro de Atos, vemos a ação poderosa do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o livro de Atos poderia ser Atos do Espírito, porque lá nós vemos na prática o que é a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. E não termina ali, ele continua. Hoje em dia continuamos com os atos do Espírito. Basta que você seja disposto a ser um instrumento na mão dele, né? Ao observarmos atentamente, perceberemos a grande evidência e resultado da manifestação dos dons espirituais em todo este livro, em todo o livro de Atos. Mas o que são os dons do Espírito? Vamos ver? São dons sobrenaturais, né? Próprio Coríntios ali a gente fala, né? São sobrenaturais, por quê? Porque são dados pelo Espírito, não são carnais. São espirituais, são sobrenaturais, são além da natureza, são além daquilo que nós podemos entender, né? Os dons sobrenaturais são ferramentas dinâmicas do sagrado ministério e o equipamento que Deus oferece para a construção. Olha, equipamentos para a construção da sua igreja. Podemos afirmar que os dons são meios pelos quais Deus manifesta seu poder, sua sabedoria através de instrumentos humanos. Então é Deus operando através do ser humano, né? Portadores da graça dele para realizar a sua obra na terra. Não é a minha obra, é a obra de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer, certo? Deus sempre no controle. A nossa motivação, olha, nós temos que ter uma motivação a exercer esses dons. E qual é essa motivação? Realizar a obra de Deus. Somente essa grande motivação de ter dons do Espírito é realizar a obra de Deus. É como se eu recebesse ferramentas para fazer determinado instrumento, determinada construção, né? Para quê? Para que esses dons são equipamentos de Deus para a construção da igreja, para realizar a obra dele aqui na terra, para edificar a sua igreja, tá? Olha só, é o Espírito Santo, irmãos. Somente ele é que opera todas essas coisas. É ele que opera através de nós, não é você. Você não pensa que você é alguma coisa, tá? Você é um instrumento que ele achou graça e te deu isso, somente, tá? E é ele quem distribui os dons são dele, e é ele que distribui, tá? Dando individualmente a cada um conforme a vontade dele, do Espírito, não é conforme a minha vontade. A minha obrigação é buscar, desejar, querer, com um propósito já claro na minha mente, que não é para me engrandecer, é para engrandecer a obra de Cristo, a igreja do Senhor, edificar a igreja dele. A Bíblia apresenta uma lista, né, dos dons do Espírito. Então nós vamos ver agora em 3 blocos, tá? Tem o bloco dos dons de revelação, tem o bloco dos dons de poder e tem o bloco dos dons de inspiração. Olha só,
Revelação é conhecer sobrenaturalmente alguma coisa que você não, naturalmente você não conheceria. Há uma revelação, há um descortinar e você passa a entender aquilo ou conhecer. Do poder, poder para agir sobrenaturalmente, né? Romper o sobrenatural. E os dons de inspiração são para poder falar sobrenaturalmente, sabe? Aquela palavra que sai lá do fundo, que você fala, nossa, de onde saiu isso? Eu falei aquilo, né? Você às vezes nem lembra direito o que foi falado, porque não foi você que falou, você foi apenas a boca usada para falar. Você naturalmente não falaria aquilo. Então, esse é o dom de inspiração. Então, nós vamos conhecer cada bloco rapidamente, ó. Então, nos dons de revelação, nós temos a palavra de conhecimento, tá? O que é a palavra de conhecimento? É o pronunciamento ou declaração de fatos inspirado de um modo sobrenatural, tá? Exemplo, lá em Marcos 2,8, né, tá escrito assim, Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Ele leu o pensamento daqueles fariseus que estavam querendo, já fazendo críticas, querendo falar assim, ó, o que aconteceu? O que esse cara tá louco, né? E ele já conhecendo, ele conheceu o pensamento daqueles homens. Isto é uma palavra de conhecimento, né? Olha, Deus muitas vezes traz ao coração de quem ora, de quem tem uma comunhão íntima, num determinado momento de necessidade, né? Que você está disposto, está pronto para ser usado, no momento da oração, fatos que estão fora do seu conhecimento natural, né? E no poder do Espírito Santo, ele conduz, né, para uma oração de confronto, de batalha mesmo, ou de uma palavra para confrontar a pessoa que está ouvindo, para trazer assim uma lucidez àquela pessoa, para dar um direcionamento, para dar uma orientação, tá bom? A pessoa que é usada nesse sentido é levada a saber e sentir com muita clareza realidades espirituais que ele naturalmente não ia saber, né? Então, isso faz parte da palavra do conhecimento. Tem a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Trata-se de uma mensagem oral sábia. Aquela palavra que sai do fundo que eu falei, palavra do fundo do coração, né? Que é direto para aquele problema que está sendo apresentado, para aquela pessoa que está vindo buscar uma ajuda, uma oração. Então Deus dá uma palavra de sabedoria, que traz consolo, que traz uma exortação, que edifica, que acalma o coração da pessoa, né? A capacidade para aplicar a revelação da palavra de Deus ou sabedoria do Espírito Santo a uma situação, um problema específico, tá? Atos, né, diz que, lá em Atos 6,10, diz assim, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. É uma palavra que toca no fundo, traz arrependimento, conversão, salvação, né? Traz alívio, exortação, etc. Tem o discernimento de espírito. Este dom permite enxergar além de todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração, de uma palavra. É saber de onde vem e o que está operando numa pessoa. É saber se aquilo que está acontecendo, se aquela pessoa que está falando, se aquela situação é de Deus ou não é de Deus. É um discernimento, é um dom que eu peço todos os dias, para que o Senhor me dê o dom de discernimento, para eu discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem, porque eu não quero pecar, eu não quero ser enganada, né? Isso a gente deve pedir sempre. Depois o bloco dos dons de poder. Olha só, fé, né? A capacitação de realização de coisas extraordinárias e milagrosas. Acreditar que o impossível de acontecer já aconteceu. Quando Pedro, né, naquela porta formosa, diz para aquele paralítico, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, né? E aquele homem andou.
levantou e andou. Então, ele na fé, né? Um momento firme, ele agiu e botou a fé dele em ação e aquele homem foi curado. Os dons de curar também são concedidos à igreja para restauração física por meios divinos sobrenaturais. Jesus mostrou muito esse dom de curar, né? Ele curou leprosos, curou cegos, curou paralíticos, ressuscitou mortos, né? Então, ele demonstrou bem esse dom de curar, né? A operação de maravilhas são atos soberanos do Espírito, realizar intervenções sobrenaturais na função normal da natureza. Por exemplo, quando Paulo e Silas, né, oraram na prisão, louvaram a Deus, houve um tremor de terra, as portas se abriram, as prisões se abriram, né? E isso foi uma intervenção, uma operação de maravilha naquele lugar, onde eles foram, né, libertos pelo poder, pela intervenção direta de Deus através do louvor, através do cântico, né? Profecia, dom de profecia, capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob impulso do Espírito Santo. Então, olha, o dom de profecia é uma palavra direta de Deus, uma palavra que acerta, que tem um alvo, né? E ela tem três propósitos. Que fora disso, irmãos, abra o olho. A profecia, ela vem para edificar, ela vem para consolar, trazer alívio, trazer consolo, edificação, é para você ficar firme nos caminhos do Senhor, para você ser edificado na rocha, para você estar edificado na palavra. E exortação é para você voltar o seu caminho, você está indo num caminho errado, a palavra vem para te alinhar novamente com Deus. Se não estiver nesses três propósitos, irmãos, por favor, alerta, ora a Deus. Não vamos aqui dizer se está certo ou se está errado, porque a Deus pertence, mas também a palavra diz para a gente julgar a palavra que está sendo dita, para ver se está alinhado, olha, com isso aqui. Se ela estiver alinhada, se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, amém. Se não, irmãos, tem misericórdia, você fala, Senhor, eu quero que venha de ti, amém? Dons de inspiração, né? A gente vai de novo cair no dom de profecia, que nós acabamos de dizer, né? E tem variedade de línguas. É o poder de falar sobrenaturalmente numa língua que não foi aprendida por quem fala. Olha, a variedade de línguas é a ação do Espírito Santo em nós, levando-nos a falar sobrenaturalmente em uma língua nunca aprendida por nós. Nunca falamos. Sendo essa língua feita inteligível aos ouvintes por meio do dom de interpretação de línguas, igualmente sobrenatural de interpretação. Então, temos a variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas, tá? Quando nós falamos, né? Quando a gente fala língua sem o dom de interpretar, ela está edificando a nós mesmos, né? O Espírito, nós estamos orando no Espírito, e aí a palavra de Deus diz que são gemidos inexprimíveis e que ele fala diretamente com Deus. E Deus sabe aquilo que nós estamos precisando através dessa intercessão do Espírito por nós, tá? Então, tem duas formas. Quando nós somos selados pelo Espírito Santo, qual é a evidência? É o falar em línguas, né? Aí não tem interpretação, nós estamos sendo edificados a nós mesmos. Tanto é que Paulo diz que quando falamos em língua, nós edificamos a nós mesmos, e não é bom que se fale, né? Segundo ele, para a ordem, fale na igreja, porque ninguém vai interpretar. Tá bom? Agora, tem o dom
de línguas, de variedade de língua, onde o Senhor também levanta um interpretador, né? Aqui Paulo destaca a importância desse dom para a nossa edificação espiritual. Olha lá. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, tá? Então, eu estou orando, não estou entendendo que eu estou orando, mas o espírito tá. Meu espírito ora. Isto é maravilhoso, é um sagrado auxílio no domínio da oração, tá? E quando nós temos o intérprete dessa oração em línguas, glória a Deus, a igreja toda é edificada, porque a igreja toda recebe aquela mensagem do Espírito que está sendo falado em línguas naquele lugar, tá? Jewel é um teólogo, né? Evangelista, diz assim, ó, quando chegamos ao fim das nossas petições, o intercessor, aquele que ora cheio do Espírito, pode transpor a porta da intercessão pelo Espírito Santo, não mais embaraçada pelas limitações humanas e pelo entendimento, abrindo-se, alargando-se as fronteiras do domínio da oração. É o Espírito a fazer a intercessão e a levá-la para nós aos lugares para onde vão as orações que surtem efeitos. Isto é orar. Então, irmãos, a gente tem que orar todos os dias em língua. Quem tem isto e quem não tem, busque. Busque, é um equipamento espiritual na sua vida para que você tenha mais ferramentas para trabalhar na obra de Deus, para cumprir os propósitos do Senhor na tua vida. Isso não quer dizer que não é, irmãos, quero deixar claro, quem não é batizado no Espírito Santo, não quer dizer que não vai para o céu, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando você aceita o Senhor Jesus, quando há o arrependimento, quando há a conversão verdadeira, o Espírito Santo já mora dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. Mas o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo é uma evidência, é um selo, é um a mais na sua vida espiritual para edificação da sua vida espiritual. Amém? Agora, a interpretação de línguas, como falar em línguas é espiritual, o entendimento não é natural, tem que ser por um dom, e é o dom de interpretação de línguas. Não é obra humana, porque emana do Espírito. Se eu falo em línguas, espiritualmente, quem vai discernir é espiritualmente também, tá? Na área da intercessão, muitas vezes o Espírito Santo vai nos dar a compreensão de uma mensagem ou clamor em línguas. Eu mesma já tive essa experiência. Uma vez estava orando por uma prima minha. Eu estava orando e o Senhor me deu essa oração em línguas. Enquanto orava em línguas, automaticamente eu sabia o que eu estava orando por ela. Eu sabia o que eu estava falando naquele momento. Então, isso também pode acontecer no momento da sua intercessão, tá? Porque eu estava intercedendo em espírito, mas eu sabia exatamente o que eu estava orando. Como se fosse uma tradução simultânea. É coisa sobrenatural mesmo, maravilhosa, que nós não entendemos, tá? Muitas vezes também o Espírito Santo vai nos trazer palavra, conselho, incentivo e através da ação deste dom para nossas próprias vidas e de outros intercessores também. Já aconteceu de eu estar intercedendo e com certeza as irmãs também já teve essa experiência e ao mesmo tempo o Senhor coloca no coração, intercede por tal pessoa. Você nem sabe o que está acontecendo, você começa a interceder e depois você sabe que naquele momento havia uma necessidade mesmo para que houvesse intercessão. Irmãos, este é o panorama, né, dos dons do Espírito, né? Eu espero que eu tenha contribuído e orientado, explicado para as irmãs, mas o que é mais importante de tudo isso, que nós temos bem claro em nossa mente, irmãos, que os dons do Espírito não é para vangloriar-se nós mesmos. Isto é um dom dado pelo Espírito Santo com um único propósito, para ser útil na igreja, para que nossa igreja seja edificada,
para que a igreja seja adornada para a volta do Senhor, para preparar a igreja para quando Cristo chegar, pegar a sua noiva adornada, limpa, bonita, cheia, brilhante, né, para o Senhor, somente para isso. Então, irmãs, que nós todos os dias, né, peçamos ao Senhor, né, que segundo o seu querer, use com os dons do Espírito, nos use com os dons do Espírito. Interceda pela nossa igreja, a igreja do Senhor, a igreja local, a nossa igreja, né? Para que as manifestações do Espírito Santo e seus dons sejam mais abundantes nos cultos e na vida dos membros. Irmãos, vamos clamar para que o Espírito Santo haja, derrame dos seus dons, prepare homens e mulheres cheias da virtude, santos diante do Senhor, para que use esses dons na igreja e que a igreja seja edificada, seja transformada, santificada, né? Para que quando o Senhor voltar, Ele ache a sua igreja com vestes brancas. Em nome de Jesus, muito obrigada e que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?